filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dia, e fizeram chegar até ele. Então veja só, Daniel está tendo uma visão, literalmente, de alguém semelhante ao Filho do Homem. Essa questão desse alguém semelhante ao Filho do Homem se refere-se literalmente a Cristo. Então ele tem uma visão, embora na sua época Cristo ainda não havia se manifestado, ele estava vendo em visões uma representação de Cristo que descia sobre nuvens no céu. Então a gente vai vendo que é muito comum a questão do uso de nuvens por seres que vêm da questão espiritual, da questão celestial. Mas vamos então para o Novo Testamento, aqui mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é o texto que eu já citei hoje. Mas eu quero que você leia, para que você não tenha nenhuma dúvida. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Então vamos ler para a gente entender aqui o que eu estou falando, já que é Apocalipse 10, e é bom você entender que o Apocalipse ele é um livro que ele traz uma série de simbologia. Nós não interpretamos o Apocalipse 100% de forma literal. Tem assuntos literais no Apocalipse? Claro que tem, mas nós temos muitos símbolos que representam tempos do Antigo Testamento, que João usou como código do Antigo Testamento para escrever o livro do Apocalipse. Olha só, Atos capítulo 1, versículo de número 9. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando aos seus olhos. Então, uma nuvem recebe quem? Recebe Cristo. E ele é ocultado aos olhos dos apóstolos. Então, a gente está vendo aqui o nosso caso, no entanto, a nuvem é uma roupa simbólica do anjo, nesse texto do capítulo 10 do Apocalipse. Outros detalhes importantes, este parece querer proporcionar mais glória à aparência do anjo. Então João está vendo um anjo, mas está vendo ele de uma forma mais gloriosa. Então isso aqui é muito interessante. Então, uma outra coisa nesse texto do capítulo 10 é a questão do arco de Deus, que nós interpretamos e escrevemos a questão do arco-íris. Mas, na realidade, nós sabemos que o nome é arco de Deus, não é arco-íris. Arco-íris é um nome dado, literalmente, na questão dos gregos, que criam muito na deusa Íris, e acabaram dando ao arco o nome de arco-íris, que todos nós costumamos chamar, por questão de estudos estudo normal. Nós chamamos o arco de Deus de arco-íris. Então, no texto bíblico aqui está arco celeste. Esse arco celeste é aquele arco representativo de Deus, que fez uma aliança com Noé após dilúvio, né? Quando houve o dilúvio e a humanidade foi consumida pelas águas do dilúvio, Deus fez uma aliança que jamais novamente destruiria o homem dessa forma, como um dilúvio. E é bom a gente entender que Deus não acabou com o mundo, com o cosmos, com a terra.
no dilúvio. Tem gente que fala assim, o mundo acabou com água. Não, o mundo não acabou. Quem acabou com a água foi os homens. Aqueles homens que não temiam mais a Deus, acabou no período do dilúvio, sendo poupado apenas Noé e sua família, segundo o que está escrito aqui no texto sagrado. Bem, vamos para uma outra questão aqui do capítulo 10, para que a gente possa terminar hoje aqui. Nós não vamos ter tempo de esmiuçar aqui todo o texto hoje, porque já começamos a transmissão um pouco tarde. Mas eu quero que você leia comigo novamente aqui aonde estamos estudando, que é o capítulo 10 do Apocalipse, o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz o seguinte: e tinha na sua mão um livrinho aberto,